Para a gente encontrar os máximos e mínimos de uma função, a gente vai ter que passar por duas etapas. Primeiro, determinar os pontos críticos dessa função e depois aplicar o teste da segunda derivada para verificar se esses pontos críticos são pontos de máximo ou pontos de mínimo. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre esses dois processos, como determinar os pontos críticos e como verificar que um ponto crítico é ponto de máximo ou de mínimo. Eu sou a Prof. Jaque de Matemática e se você gosta desse assunto ou precisa desse assunto, curte o vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Antes de a gente sair fazendo um monte de conta, resolvendo o exercício de encontrar máximos e mínimos, a gente vai analisar o que significa ser um ponto de máximo e um ponto de mínimo e por que a gente precisa determinar os pontos críticos. Aqui a gente tem uma função que tem várias curvas de sobe, desce, e a gente tem alguns pontos especiais, que são esses picos aqui e essas baixadas aqui, esses pontos que a gente vai chamar de pontos de máximo e pontos de mínimo. Esses dois pontos aqui, eles são pontos de máximos. Por que a gente chama eles de pontos de máximo? Porque nessa região aqui, para esse ponto que a gente marcou aqui em laranja, esse é o maior valor que a função vai atingir. Só que esse é maior ainda do que esse. Só que numa outra região, a gente vai ter esse outro ponto aqui como sendo o máximo dessa região. Só que a gente também está olhando para uma função que parece que vai crescer infinitamente, então ela não teria um ponto de máximo. E aí a gente faz isso, separa em pedaços essa função e vê que existem máximos relativos. Para cada intervalo, eu consigo achar esse valor máximo, né? E esse intervalo ele tem que ter um período onde a função cresce até chegar nesse valor máximo e depois decresce. Aqui também isso acontece, ó. Nesse pedaço aqui antes ele vai crescer, vai chegar até o máximo e depois decrescer. Só que esse valor máximo aqui, ele nunca é atingido quando a gente está pensando aqui que ela vai crescer infinitamente. Nunca vai ser atingido, porque o perfil dessa função é crescer infinitamente. Então, ela não tem um valor máximo absoluto, ela tem apenas dois valores máximos relativos. E aqui a gente tem também dois pontos de mínimos relativos. E para a gente determinar esses pontos de máximos e mínimos, a gente costuma primeiro calcular os pontos críticos. E por que a gente faz isso? Porque quando a gente fala em derivada, né, os pontos críticos eles estão associados à primeira derivada, e quando a gente fala de derivada, a gente está falando de inclinação da reta tangente. Então, nesses pontos em laranjas e nesses dois aqui de baixo, o que a gente vai ver? A gente vai ver uma reta tangente paralela ao eixo x, ou seja, a inclinação da reta tangente nesse ponto é igual a zero. E aí, trazendo esse contexto para a derivada, significa que a primeira derivada é igual a zero nesses pontos aqui, onde a função atinge os seus máximos e mínimos relativos. E agora a gente já tem uma condição para encontrar os valores de máximos e de mínimos, onde a primeira derivada é igual a zero, porque a gente sabe que aí a gente vai ter esse topo ou esse mínimo, né? Essa baixada. Só que isso não é uma condição suficiente. Existem situações, como por exemplo a função constante, que quando a gente deriva dá tudo zero, mas ela não tem nenhum valor que é maior que os outros e nenhum valor que é menor que os outros. Eles sempre são constantes, então ela não tem pontos de máximo e nem de mínimo, mas a primeira derivada é igual a zero. Por isso que a gente precisa também aplicar o teste da segunda derivada. Além disso, a gente precisa olhar uma outra situação, que é quando a derivada não existe em algum ponto, como por exemplo, quando a gente tem uma função modular que faz esse bico, esse canto. Se a gente olhar para a inclinação da reta tangente por esse lado, ela vai ser sempre a mesma, constante. E se a gente olhar por esse lado, também vai ser sempre a mesma constante. Só que desse lado ela vai ser negativa, porque ela está decrescendo, e nesse lado ela vai ser positiva, porque ela está crescendo. Então, nesse ponto aqui, não existe derivada. Existem as derivadas que a gente chama de derivadas laterais, mas a derivada não existe porque as derivadas laterais vão ser diferentes, tem até sinal diferente. Então, a definição formal de ponto crítico são todos os pontos Cs que pertencem ao domínio da função e que tem a derivada primeira aplicada nesse ponto igual a zero, ou a derivada não existe nesse ponto. Só que quando a gente vai aplicar o teste da segunda derivada, a gente precisa derivar novamente. Se a primeira derivada não
não existe, como é que a gente vai derivar novamente? Então, para aplicar o teste da segunda derivada, a gente só vai analisar os casos onde os pontos críticos vieram da derivada primeira ser igual a zero e a gente meio que ignora essa parte aqui, fica mais para um contexto mais matemático e não para um contexto tão aplicado como a gente quer aqui para engenharia. E agora a gente vai analisar o que significa esse teste da segunda derivada. Já que eu sei que todos os pontos críticos que eu quero analisar vêm da derivada primeira ser igual a zero, agora a gente vai analisar o que acontece com esse teste da segunda derivada. A gente já tem os pontos críticos, o que acontece com esse teste? A gente vai analisar se a segunda derivada aplicada nesses pontos críticos é positiva ou negativa. E para isso eu vou trazer uma situação um pouco mais simples, que é o caso quando a gente está estudando uma função de segundo grau. A gente tem que uma função de segundo grau é sempre escrita na forma ax² mais bx mais c. Se a gente derivar essa função, a gente vai ter 2ax mais b, porque a derivada de x² é 2x e a derivada de bx é apenas a constante b. Derivo novamente. A gente vai ter apenas 2a, porque a derivada de x é 1 e a derivada de b é 0. Então, agora, se a gente pensar na parábola, que é o gráfico de uma função de segundo grau, a gente sabe que se o a é positivo, a gente tem uma parábola côncava para cima. Então, se o a é positivo e a parábola é côncava para cima, a gente vai estar olhando para essa parábola aqui, a gente tem um ponto de mínimo. E isso pode ser um pouquinho confuso porque vai inverter. Se é maior que zero, é mínimo. Então, a gente tem que esse ponto C vai ser um ponto de mínimo relativo. A segunda derivada ser negativa significa que o A é negativo. E se o A é negativo numa parábola, significa que a parábola é côncava para baixo. E ela vai ter um valor de máximo. Então, o nosso C é um ponto de máximo relativo da função. Eu usei a ideia de função do segundo grau, mas isso pode ser estendido para qualquer função f e qualquer ponto crítico que a gente estiver analisando. E para ficar bem fixo isso, vamos resolver um exemplo. Aqui eu trouxe um polinômio, porque é mais fácil de a gente derivar e analisar, mas pode ser feito com qualquer função. Então, o primeiro passo, se esse problema pede para a gente encontrar os pontos de máximo e mínimo, a primeira coisa que vai fazer é derivar e achar os pontos críticos. Então, a derivada de x na 4 é 4x ao cubo, a derivada de x ao cubo é 3x², então vai ficar 3 vezes 4, que é 12x², com o sinal negativo aqui na frente, que permanece, a derivada de x² é 2x, vezes esse 4 virou 8x, e a derivada de 1 é 0. E eu vou pegar essa expressão aqui e vou igualar a 0. A gente chegou numa equação do terceiro grau e a gente precisa resolver, determinar o valor de x. Nesse caso, a gente tem uma equação onde a gente pode colocar um x em evidência, porque a gente percebe que tem x em todos os termos. Além disso, eu posso perceber que todas as constantes, elas são múltiplos de 4, então eu vou colocar o 4x em evidência. Então, se eu coloco um 4 e o x em evidência, no primeiro termo sobra só o x². Do segundo sobra 3x, porque 3 vezes 4 é 12, x vezes x volta a ser o x². E do terceiro, a gente tem apenas o 2, porque 2 vezes 4x é 8x. E aqui a gente tem uma multiplicação que é igual a zero. Então, ou 4x é igual a zero, ou x² menos 3x mais 2 é igual a zero. Para o 4x igual a zero, a gente já conclui que o x é igual a zero, né? Não tem como a gente ter outra opção de resposta. Já para essa equação aqui, que é uma equação de segundo grau, a gente vai precisar encontrar essas raízes e aí a gente aplica a Bhaskara. Então, delta vai ser menos 3 ao quadrado, que é o b, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 2. Menos 3 ao quadrado é 9, menos 4 vezes 1 vezes 2 é menos 8, 9 menos 8, 1. Portanto, x é menos 3, mais ou menos raiz de 1 dividido por 2 vezes 1, que é o nosso a. Menos 3, então vai ficar 3, raiz de 1 é 1, 2 vezes 1 é 2, e a gente tem as nossas raízes. 3 mais 1 é igual a 4, dividido por 2 é 2, 3 menos 1 é 2, dividido por 2 é igual a 1. E a gente tem, então, as nossas três raízes dessa equação aqui que a gente construiu para encontrar os pontos críticos e, portanto, essas três raízes são os pontos críticos da nossa função inicial. Encontrei todos os pontos críticos, agora eu vou derivar novamente e aplicar o teste da segunda derivada. Derivada de x ao cubo é 3x²,
3 vezes 4, 12. Derivada de x² é 2 vezes 12, 24x. Derivada de 8x é apenas o 8. E para a gente determinar se são pontos de máximo e mínimo, eu tenho que verificar o que acontece com a segunda derivada. Será que ela é positiva ou será que ela é negativa? Então, a gente vai pegar essa segunda derivada e vai trocar o x pelo ponto crítico. Então, f duas linhas de 0 é 12 vezes 0², menos 24 vezes 0, mais 8. Some todos esses termos, aparece apenas 8. É positivo. Se é positivo, então o x igual a 0 é um ponto de mínimo, tá? Maior que 0, ponto de mínimo. X igual a 1. Vou trocar aqui o x por 1. 12 vezes 1 ao quadrado, menos 24 vezes 1, mais 8. Aqui vai ficar 12 mais 8, que é 20, menos 24, isso é igual a menos 4. Então, o x igual a 1 é um ponto de máximo. E para o x igual a 2, a gente faz a mesma coisa. F duas linhas de 2 vai ficar 12 vezes 2 ao quadrado, menos 24 vezes 2, mais 8. Aqui a gente vai ter 12 vezes 4, que é 48, menos 24 vezes 2, que também dá 48, então cancela e cancela, e aqui fica igual a 8. Então, é um ponto de mínimo. Se a gente fosse desenhar este gráfico dessa função inicial, aqui eu vou usar o GeoGebra para desenhar esse gráfico, a gente teria essa expressão aqui, que parece um W, né? Mas a gente vai ter esses dois pedaços aqui crescendo infinitamente, e a gente observa que no x igual a 0, a gente tem um ponto de mínimo, e no x igual a 2 também tem um ponto de mínimo. E aqui a gente tem no x igual a 1 um ponto de máximo. Sempre lembrando que é máximos e mínimos relativos, mas a gente acaba economizando e falando apenas pontos de máximos e de mínimos. Aqueles números que a gente encontrou quando a gente verificou o que acontecia com a segunda derivada não tem nada a ver com o gráfico. A altura que o gráfico vai passar aqui no x0, no x1 e no x2 é dado quando a gente substitui o x na função inicial. Então, o f de 0 é igual a menos 1, por isso que passa aqui na altura menos 1. O f de 1 é 0, por isso que passa aqui em 0. E o f de 2 também vai dar menos 1, por isso que ele está aqui nessa altura. E assim a gente finaliza esse vídeo com essas duas etapas para a gente chegar nos pontos de máximo e de mínimo. Sempre lembrar de derivar uma vez igual a 0 para encontrar os pontos críticos e depois verificar, usando o teste da segunda derivada, se eles são pontos de máximo ou de mínimo. Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado a esclarecer aí esse mundo da otimização, de determinar esses pontos de máximos e de mínimos. A gente usa muito isso em aplicações, então é sempre importante a gente conhecer a teoria, conseguir resolver só na teoria para depois, quando for para a prática, para problemas aplicados, conseguir resolver mais facilmente. Se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal e te desejo muito sucesso nos seus estudos e até o próximo vídeo.